como professora primária, nos criou. Isso pode ter tido algum efeito. Por exemplo, eu tenho 200 mulheres que trabalham comigo e uns 20 homens. E não são fanáticos. Ou seja, a mulher trabalha mais. A verdade é que trabalha mais. É mais dedicada. Numa repartição, num lugar qualquer, eu acho que trabalha mais. É claro que o homem não é de jogar fora, é indispensável deixar os rapazes aí. O senhor mantém a sua tradição de namorar 3 por vez? E o senhor tem namorado muito? O senhor disse que queria voltar a namorar bastante. O senhor tem namorado muito, senador? Eu li alguma coisa que o senhor dizia isso, que o ideal é namorar 3 por vez. É indispensável. É indispensável. Por que é o melhor, professor? Mínimo 3. No mínimo 3. Pelo seguinte, se você tem... Primeiro, você tem uma namorada, elas querem casar, eu digo a elas, menina, só posso fazer você viúva, deixa de besteira. Então não tem lugar, não tem casamento. Agora, não querem casar também. A mulher tem um senso, e é compreensível, de que é preciso ficar com o homem. Eu não tenho senso. Eu acho que depois de 10 anos, o casamento é meio incestuoso. Porque a mulher é uma irmãzinha, você gosta dela, ela serve para carinhos e coisas, mas para o amor, o outro é melhor. Acho eu, no seu fraco modo de entender. No meu fraco modo de entender. Vocês não concordam com isso. Mas eu acho que vocês passam a dormir com a irmãzinha. E é preciso tratar bem a irmãzinha, ser carinhoso com ela. Mas eu casei algumas vezes e dei umas casadinhas, tem muitas casadinhas que tem. Mas aprendi que é importante ter 3. Não só porque a variação é interessante, você fica mais carinhoso, se é uma variação, e não há o perigo de casar. Ô, senador... Mas, espera aí, isso aí é bom para o senhor, é bom para o homem, mas para elas é bom? Ah, meu cara, elas não se queixam, não. Senador, pensa, sempre que você fala nos seus amores, você fala daquela indiazinha, Cadivaro, que você namorou, enfim, quando esteve lá e tal. Ela terá sido a grande paixão da sua vida? Não. Não foi. Mas é uma coisa curiosa, porque na minha geração, a geração do Rondon, e com muito boas razões, se evitava de toda forma ter relações com as índias. Mas houve um caso, nesse caso, eu passei 2 anos com os índios do Pantanal. Vocês imaginam que era o Pantanal 50 anos atrás. Era uma beleza. O que eu me lembro, vocês todos me falaram do Pantanal agora, mas aquele Pantanal, meses e meses fazendo caçada com os índios, acompanhando as águas do Paraguai, que saem do rio, inundam tudo, depois voltam, e a caça fazendo esse movimento. Era uma coisa formidável. Essa índia, Iwiwipi, é o nome dela. Ela se encantou por mim. Era casada. O marido dela foi na expedição também. E ela foi, mas não cuidava dele, cuidava de mim. Quando eu olhava assim atrás de mim, ela estava sempre lá. Ajeitava o lugar onde ia dormir. Não posso fazer a você confidência, mas... Não, o senhor pode. Você ficou muito no meu coração. Depois... Foi platônico? Hein? Foi platônico. Deixa de fazer perguntas, velho. Essas coisas não se dizem. Senador. Agora, depois, por exemplo, amor, uma situação que eu passei vários meses em que eu tinha relações com índias que passavam por ali de outra tribo, mas não com a minha tribo. Essa tribo que eu estudei mais, que eu passei 2 anos, os urubus capau. Isso porque eles têm uma vida sexual muito livre, muito independente. E as moças gostariam muito de transar comigo. Agora, lá, por exemplo, num certo momento, depois de muito tempo de tradição, eu vi um índio dizendo a quem eu tinha dado cada coisa, umas 100 pessoas. Deu a fulano uma tesoura, deu outro 2 rodas de miçanga, deu outro uma faca. Ele sabia tudo que eu tinha feito. A memória deles, se eu tivesse trepado com uma, todo mundo saberia. E quando você faz relações com alguém, é um tema desse livro, desse meu livro. Você estabelece uma relação de cunhado. Quando você chega lá, eles já chamam você de saé. Saé é cunhado, ou cunhado, saé. E saé é cunhado, porque se você faz o amor e relaciona-se com uma mulher, se ela é sua cunhada, os pais dela passam a ser seu sogro, sua sogra. A gente das gerações de baixo, genro e nora. Você tem a obrigação já de dar tal pedaço da caça para o seu sogro. Então a relação lá é gerida pelo parentesco. E o parentesco se estabelece também por isso. Por exemplo,
Na minha teoria, a explicação para o Brasil que eu dou, do Brasil feito para São Paulo, é do cunhadismo. O cunhadismo era uma instituição indígena, quando chegava um estranho, para relacionar-se com ele, dava uma mulher a ele. E ele, tendo uma mulher, ele passava até parência, você se podia comportar com ele. E o que acontece aqui? Os velhos paulistas, aqui, eles chegam aqui, os primeiros europeus que chegam aqui, o encontro é terrível. Porque o índio está na beira da praia, olhando aquela gente que vem nas naus. As naus com aquelas velas enormes. E os índios olhando aquela coisa que vem, uma divindade. E vão chegando. E quando chegam, o índio devia achar o europeu horrível. Porque estavam barbudos, eu nunca tinha vestido barbuda. Todos cravados, escorbutos. Porque vinha de uma travessia longa sem comer verdura. Fétidos, não tomavam banho há 3 meses. Então era um trem horrível, aquela brancalhada horrível. Essa era a visão do índio. Mas a visão do europeu é que vai dando bom selvagem. Era indiada nua, pintada, adornada, sadia. Então foi um desencontro incrível. Senador. Mas aqueles brancos que vinham, traziam faca, miçanga, espelho, coisa que se tornaram indispensáveis. Então os índios tiveram que encontrar um modo de relacionar com o estranho. E esse modo foi levar uma mulher. Se ele se relacionava com a mulher, se ele aceitava, ele passava a ser membro daquela aldeia. Então, ele podia ver o que é importante. Ele podia pegar todos os parentes dela, mandar cortar para o Brasil e pôr no navio. Porque não podia pagar salário. Então, todo o trabalho era feito com base no parentesco. Eu suponho que se sabe de um espanhol que teve 80 mulheres. Porque como não havia uma tribo capaz de tomar decisão por si, cada aldeia levava uma mulher. Então, como é que o Brasil se faz? Uns poucos europeus se multiplicando em 200 mil, segundo meu cálculo, mulheres indígenas, que produzem o primeiro milhão de mamelucos. Mameluco é a palavra paulista. Os paulistas gostam. Não sabem que mameluco é um xingamento. Os jesuítas chamavam mameluco, porque mameluco é um tipo criado na casa de árabe. Os árabes tinham casa para criar animal e casa para criar gente. O tipo que era muito bruto, eles castravam. Era um eunuco. O tipo que era um cavaleiro árdego, era um genízaro. E tinha um chipaio, que era o policial, meio traidor. E tinha um mameluco, que era capaz de voltar para o seu povo, foi tomado aos 2 anos, levando a cara do seu povo, mas outra alma, para dominar pelos árabes. Então, esse é o nome que Montoya dá aos paulistas pela brutalidade do paulista. Esse filho da Índia, prenhado por um branco, ele não se identificava com a Índia, porque era gente. O português não se identificava com ele, o europeu. Ele era ninguém. Ele sai dessa ninguém-idade para ser brasileiro. A negra, para cada negro que se importava, calcule-se que para cada 4 negros, se trazia uma negrinha. Que era claro que era para o patrão, não era para os negros. Negro nunca trepou negro aqui. O patrão era o capataz. Que essa negrinha gerava filhos, mulatos, que não eram africanos, evidentemente, e que não eram índios, que não era ninguém. Esses ninguém, o ninguém mameluco, o ninguém mulato, procurando um ser para ele, é que vem a ser o brasileiro. Senador. Essa é uma das teorias que eu exponho. Darcy Ribeiro costuma confessar sem nenhum constrangimento qual é o seu assunto predileto, ele mesmo. Em uma entrevista, ele disse com todas as letras: admito com toda desfaçatez que gosto demais de mim e que me acho admirável. Mas isso não impede o senador de admirar outras personalidades.